Que alegria! Mais um Olhando Podcast. E eu te agradeço desde já, porque você parou tudo para estar comigo hoje, nesse podcast, que é o podcast de Jesus, porque nós falamos somente dele. Esse é o podcast do canal Olhando para Jesus, o Olhando Podcast imperdível, que hoje eu tenho uma convidada que simplesmente você vai se inspirar, vai ser uma inspiração para você, uma mulher de Deus. Eu vou estar apresentando ela daqui a pouquinho, mas não saia no meio do vídeo, fique comigo nesse podcast até o finalzinho e você não vai se arrepender. Sua vida será impactada com a história de vida dessa mulher de Deus. Tendo dito isto, eu quero que você aqueça seu coração também, porque esse canal está fazendo 4 anos de vida, o Olhando para Jesus. 4 anos levando mensagem do Evangelho para você, mensagem de esperança. Então, hoje me dá uma moral, se inscreve nesse canal, comenta aí, deixa eu curtir aí o like, o joinha, porque quando você faz isso, esse vídeo ele é impulsionado para frente e muita gente pode ser alcançada com a mensagem que liberta, ou a mensagem do Espírito Santo de Deus, o Evangelho de Jesus. Você sabia que Jesus é o centro do universo? Você sabia que Jesus quer ser o centro da sua vida, do seu casamento, dos seus negócios, da criação dos seus filhos? Então, hoje fica comigo aqui. Parabéns porque você está aí diante desse canal, de uma tela do computador, e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Olha, ela é uma mulher de Deus que está hoje com 34 anos de ministério. Olha só que maravilha. Ela é casada com o bispo Michelangelo. Olha que maravilha. Ela é casada, vai fazer 39 anos de casada, 3 filhos, 5 netos. Uma mulher engajada que fez, olha só, ela fez pedagogia, formação em pedagogia, música sacra. Que mulher cheia de dons e talentos é esse? Eu tive que fazer até uma colazinha, porque são muitos dons e talentos. Envolvida com mentoria de mulheres. Olha, nós estamos aqui falando da bispa Niara Neri! Minha amiga querida, obrigada. Que honra! A honra é minha, querida. Que honra, que maravilha. Olha, estou muito feliz mesmo, de verdade. Eu acompanho o seu trabalho. Obrigada, Andréa. Eu sou sua admiradora e já era um motivo de oração. A gente estava orando para que... Eu sei que diante da sua agenda tão assim, né? Eu sei que você está à frente da família da graça, não é mesmo? Um ministério tão lindo com seu esposo. E é tanta agenda, tantas coisas, mas eu de verdade, de coração, agradeço porque você parou tudo para estar aqui comigo, meu amor, obrigada, dividindo mesmo a sua vida, um pouco da sua história. Eu sei que vai edificar muitas mulheres e homens também, porque a sua história é uma história marcante diante do Senhor. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, obrigada. A alegria, a honra é minha, Andréa. Você é linda, seus olhinhos já atraem a gente, tem o brilho de Cristo Jesus, então a honra é minha, eu a quem agradeço. Viu, a você por esse tempo aqui muito precioso para mim. Deus abençoe sua vida. Olha, querida, você realmente é uma querida para mim. Eu acompanho o seu trabalho de longe, né? Mesmo que um pouquinho de longe, mas sempre essa trajetória voltada para impactar as vidas. E nós temos tantas pessoas, sabe, bispa, que hoje seguem o canal Olhando para Jesus e com certeza vão se inspirar na sua história. E Deus tem falado muito ao nosso coração acerca da palavra dele. Nós estávamos ali orando, né? E Deus... Desde de manhã ele falou uma palavra comigo, eu queria compartilhar com você. Né? Mas antes de compartilhar essa palavra, nós temos pessoas, sabe, bispa, que investem no nosso canal, assim, que eles, na verdade, acreditam no ministério Olhando para Jesus, né? Pessoas, parceiros que estão honrando a presença de Deus, honrando o evangelho, honrando o reino de Deus. Então, eu quero agradecer, que fazer um pequeno agraciar, né, a pessoa de Martinha, minha amiga, que tem cuidado dos meus cabelos, na Instituto Maria, dê um pulinho lá, a Candelabro também, que é essa parceira querida, e também o Pedacinho do Céu, 5 quilos maravilhosos. Então, nós podemos continuar hoje, nós vamos ler uma palavra tão especial, que está lá no Salmo 125. Deus falou tão forte ao meu coração, eu quero compartilhar antes da gente começar esse bate-papo, porque é um bate-papo entre amigas. Está no Salmo 125 a palavra que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. E o cetro de impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade.
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Que palavra Que tão palavra. tremenda, não é mesmo? Salmo Que é o nosso lindíssimo. coração. É. Olha, fique à vontade, a casa é sua. E assim, a gente quando começa assim, né, porque nós estamos entre amigas, eu queria saber como é que foi a história da Bispa Niara com o Senhor Jesus, esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, como foi que ele te alcançou? E como foi o chamado para o ministério? Me fale aí um pouquinho. Sim. Graça e paz a todos, é uma alegria muito grande. Eu quero mais uma vez agradecer a você, André, sua equipe, por esse convite tão honroso para mim. A minha história é parecida com a de tanta gente, né? Nós recebemos o Senhor Jesus há muito tempo, ainda na adolescência. Eu brinco muito dizendo que eu fui enganada e não li as letrinhas miúdas do contrato, porque eu e o bispo namorávamos e ele fazia medicina, né? Uau! Nós começamos a namorar, ele tinha 16 anos, ele entrou na faculdade 16. de medicina na Federal, com 16 anos de idade. Eu tinha 17, ele tinha 16, nós estávamos na Igreja Batista do Garcia. Sim. Nasci ali naquela igreja com meu tio Pedro, que é meu pastor até hoje, pastor Pedro Moura, que acompanha a gente, que é quem nos cobre, quem ora por nós e nos batizou, fez o nosso casamento, ordenação, ministério. Então, todo acompanhamento da nossa vida sempre foi e ainda é pelo pastor Pedro Moura e minha tia Dulce, casal que eu amo, são meus tios e nossos pastores também. E nós, muito novinhos ali, éramos muito participativos da igreja, sempre fomos envolvidos com adolescentes, depois com jovens, enfim. Que lindo. E aí Miguel passou em medicina, pense que a família toda vem aquela alegria, uma pessoa passar em medicina na Federal, é algo que qualquer família fica muito feliz. Sim. E no primeiro ano de medicina, acho que no terceiro semestre, as coisas da igreja começaram a tomar tanto o nosso coração, nós estávamos muito envolvidos, Miguel sempre foi muito estudioso, gosta muito de ler, sempre gostou, até hoje. Eu digo para as meninas da igreja que eu durmo, ele está lendo, eu acordo de manhã, ele está lendo ainda. E aí a paixão pelo Senhor tomou o nosso coração e aí não teve jeito. Ele descobriu que não era médico de homens, era médico de almas, né? E aí pense na dificuldade numa família na época. A família dele, ninguém era cristão. Ele que batizou a mãe, ele que batizou as duas irmãs. Ele foi o primeiro, então, ele foi o primeiro da família inteira. Uau. Não tinha ninguém, nem primo, nem parente, absolutamente ninguém. Hoje temos várias pessoas da família dele que ele mesmo batizou, incluindo os pais e as irmãs. Então, naquela época, foi uma coisa, como assim vai deixar a medicina? Mas nós tínhamos uma convicção muito forte, né? O povo de Deus é movido por convicções, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Então, a nossa vida não pode ser baseada nos órgãos do sentido, né? Naquilo, é por isso que a gente não se pode abalar, como diz o Salmo, com as circunstâncias. O abalo vem, porque a gente é pó. Mas daqui a pouco você se lembra que a sua vida não é movida por órgãos do sentido, por aquilo que você vê, nem mesmo a pior das circunstâncias. Nós somos movidos por convicções. Não é isso? É isso que Paulo diz. Somos movidos pela fé, por aquilo que cremos. Então, nós que amamos o Senhor, somos movidos por essas convicções. E mesmo nós, tão jovens, tínhamos a convicção de que era aquilo que a gente queria. Então, escrevemos, com o apoio de meu tio Pedro, escrevemos para o Seminário Batista do Sul do Brasil. Na época, a nossa igreja não era da Convenção Batista brasileira, não era. Então, existiam filas, porque a gente precisava de um lugar para morar lá dentro do seminário. Nós tínhamos casado há 6 meses. Então, a gente precisava, nós éramos muito novos. E precisávamos não só lá do Rio de Janeiro, na Tijuca, né? Onde a gente acabou indo. Aí meu tio Pedro disse, olha, a gente escreve para lá, mas é uma coisa que tem fila, vocês provavelmente vai demorar 1 ano, 2, dependendo da fila. E escrevemos, colocamos todo o nosso currículo e enviamos para lá. Menos de 1 mês, o seminário mandou chamar a gente. Então foi algo bastante milagroso na época. A gente entendeu que o Senhor estava abrindo aquela porta. Havia paz, havia a bênção da igreja, do meu tio Pedro, que era nosso líder e pastor na época. Então, foi a época certa, não tínhamos filhos, né? Casados novinhos.
fomos para o seminário, ficamos lá durante 4 anos preparando nosso coração. O bispo então terminou o curso de bacharelado em teologia, depois fez mestrado e outras graduações. E eu, enquanto isso, estudava música lá mesmo, né? E aí voltamos já com o Rafa. Nosso primeiro filho nasceu no 5º ano de casado, no último do seminário. Na verdade, nem era nosso projeto isso, mas o Senhor fez isso e a gente ficou muito feliz. Ele foi bom. É soberano e ele decide tudo. E foi a melhor coisa, mesmo. porque a Rafa nasceu como um fruto desse tempo no Rio de Janeiro, né? É um carioca torcedor do Bahia, viu? Rafa tem um ministério muito lindo, viu, gente? Nosso Rafa Neri, eu acompanho, eu e meu esposo, a gente acompanha, e esse é fruto desse envolvimento. Rafa nasceu, né, nesse mover do Espírito Santo na vida de vocês, então essa família é muito abençoada. Graças a Deus, graças a Deus. Nosso Rafa tá com um ministério grande, né, e tem crescido cada vez mais. Hoje ele tem só no Instagram 2.500.000 seguidores, 600, não me lembro o número ao certo, mas ele faz um trabalho muito bonito com homens. É líder do Hero, né? E tem um livro chamado Famílias Indestrutíveis, que já é um best-seller, já estava no 5º dos livros de teologia, já estava no 5º lugar no Brasil. E, enfim, eu creio que é o começo, mas já tem mexido com muita gente. Nós glorificamos ao Senhor por essa graça e o abençoamos, né? Ele junto com Jéssica e nossos 3 netinhos, o Rafa é o primogênito, mas depois tem o Dan, que é engenheiro da Ford. Viaja muito também, chegou ontem de Chicago, é casado com Catarine e tem uma filhinha chamada Alice. Depois vai passar aí, né, Igor? Que tem 9 meses. Vai mostrar aí algumas fotos Nossa Lilica, olha ela aí, essa é a Lilica, que é a nossa única netinha menina. Sábado amanhã ela faz 9 meses. Esse é o Rafa, que é o nosso Rafa mais velho, o Rafa Neri. E aqui meu marido, o bispo. Estamos casados há quase 39 anos. 40 anos juntos, né? Porque entre noivado e namoro e noivado... 40 anos juntos. Glória a Deus. Cada vez melhor, pela graça do Senhor. Vocês têm, assim, né, essa história de vida de vocês, né? Eu estava comentando com a senhora, né, com você, que ali fora, que quantas pessoas, talvez você esteja aí, meu irmão ou minha irmã, e falando, poxa, que família tão linda, mas Jesus, ele quer ser o centro da sua família, como a gente está falando aqui, né? Eles falaram que entregaram as suas vidas ao Senhor. O que você está esperando para entregar a sua família? Consagrar seus filhos. É isso que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, sabe? Sim, e assim, é muito lindo ver o trabalhar de Deus na vida de vocês, esse ministério gerando frutos. Houve algum momento assim que você fala, olha, Andréa, esse momento aqui, sabe? Eu e meu esposo, a gente... iniciou, né, amarmos, decidimos amarmos o Senhor, mergulhamos de cabeça, ele entregou a medicina diante do Senhor, e você também. Mas houve algum momento aí que você falou, olha, Andréa, esse momento aqui, para mim, eu atravessei, foi bem assim, um momento culminante, né, na minha vida, foi um momento decisivo. Houve alguma coisa assim? Fala pra gente. Muitas vezes, né, Andréa? Muitas vezes. A vida do povo de Deus não é? É difícil, né? A Bíblia diz que são muitas as aflições dos justos. É porque a gente não dá ibope pro diabo, né? A gente, as lutas a gente fala pro Senhor 3 da manhã, 3 horas da manhã, que diz que a fila é menor, a gente aí se ajoelha, entrega a ele, mas o resto do dia a gente adora, né? E vamos, mas muitos momentos difíceis, Andréa, você sabe muito bem disso. Você, seu marido, no ministério não é simples, não é nem um pouco simples, é você literalmente andando contra a maré. Você deseja um casamento, porque a gente não quer um casamento só, a gente quer um casamento. Você tem o autor do casamento dentro da sua casa. Então, por que você vai viver com 80%, 90% se o autor do casamento mora na sua casa? É o dono da sua casa, na verdade, né? Então, a gente não precisa viver uma vida meia boca, só se quiser. Jesus tem uma vida extraordinária para nós. O que não tem nada a ver com não ter problema. As lutas são a maneira do Senhor lapidar. As lutas são despertador de Deus. Ele usa para trazer maturidade. A grande tragédia da vida, que eu falo isso para minhas mulheres, né, que é meu trabalho principal hoje. Sim, você vai falar daqui a pouco eu digo a elas que a maior tragédia da vida não são as lutas e as tragédias que fazem parte, é que a gente chora. A maior de todas as tragédias é você passar por um problema e não mudar.
Uau. Porque você passa por um problema, diz que todo problema traz uma dádiva para você. Sim, Né? sim. Todo problema traz uma dádiva para você. Então, o maior de todos os problemas é você atravessar um deserto e sair dele igual. Meu Deus. Você tem que atravessar o deserto e sair sabida, né? Transformada. Cascuda. E assim, Deus, eu quero um coração mole, mas eu quero ser mais forte, blindada, exatamente. A gente está com as mulheres lá estudando a figura de Ruth esse mês, né? Sim. E Ruth é essa figura que representa superação. Uma mulher que era viúva, muito jovem ainda, porque o texto dá a ideia de que ela tinha cerca de 40 anos. Né? Moabita, então ela estava voltando para uma terra desconhecida, Meu Deus. cuidando de uma idosa. Ela tinha Noemi, a sogra, era uma mulher idosa, ela era completamente pobre, ela não tinha garantia de absolutamente nada. Sim. Mas ela era uma mulher fiel. E Deus gosta de gente fiel. Gente que abre mão até de coisas, porque tem uma palavra de fé, né? E aí Ruth decide, no meio do escuro, sem nenhuma garantia, ser fiel. A Ruth é o seu Deus, porque quando ela faz aquela promessa que está em Ruth 1,16, ela diz assim, olha, não insista para que te deixe, porque onde você foi eu irei, e o teu Deus será meu Deus, e onde você morrer eu morrerei com você. Aleluia! Então ela não tinha vivido só com Noemi, ela se converteu ao Deus de Noemi. Era por causa disso que ela estava indo no escuro, e Deus a honrou de maneira poderosa, porque aquela mulher vulnerável encontra um homem poderoso, né? Lealdade. Pois é, mas encontra, porque Deus podia colocar para ela alguém qualquer, mas o Senhor pegou o dono da seara, o cara, né? Aleluia! Um poderoso aí, não é? Porque Deus faz isso. Então a proposta da gente, eu creio, André, é assim, as lutas, as adversidades e as dores fazem parte e vai continuar fazendo. A Bíblia está cheia de advertências de que a vida do crente é difícil. E Deus usa as lutas para lapidar o nosso caráter. A grande coisa que eu e você precisamos aprender é assim, no dia da sua luta, você vai buscar as transformações e vai... Quando a luta passar, deixa ela lá e troca por maturidade. Deixa a luta lá e troca por crescimento, por sabedoria. Verdade. E aí, a cada vez que você vai passando por essas lutas, você vai se tornando uma pessoa melhor para a glória de Deus. Ai, que lindo. Eu creio nisso, Andréa. As lutas vêm, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é uma mulher promessa. de Deus. Tudo vai cooperar. A palavra do Senhor não diz que é tudo bom, vai cooperar. Não, todas as coisas ruins e boas. E assim, eu atravessei muitas coisas já, né? Eu falo assim, meu Deus, nessa idade que eu tô, eu já atravessei um câncer, um acidente de carro, assim, foi muita coisa, mas tudo cooperou para o meu bem. Hoje eu vejo, né, que realmente, assim, quando Paulo, né, ele tem autoridade para falar aquilo, porque Paulo não teve uma vida fácil. Sim. E apedrejado, e foi tanta coisa que aconteceu, né? E você acabou falando das mulheres, do papel da mulher. Como é que você enxerga? Que eu vejo essa proeminência, sabe? Da mulher, eu vejo sua força inspiradora trabalhando com as mulheres. E nós temos tantas mulheres que nos seguem, sabe, Bispa? E às vezes eu aconselho uma, aconselho a outra. Mas como é que você vê o papel da mulher hoje? Né? Nesse cenário que nós estamos vivendo. A mulher, eu creio assim, poxa, Jesus... Ele escolheu a mulher. Ele escolheu também a mulher para poder estar ali, sabe? Ele se mostrou se revelou, né? Ressurreto. Ele fala, olha, é verdade. Né? Então, assim, Maria, né? Rabone, Maria se deparou com Cristo ressurreto. Jesus tem um papel para a mulher, né? E eu enxergo esse papel muito, assim, marcante na sua vida. Sempre que eu abro as suas redes sociais, tem uma palavra, sabe? Igor depois vai mostrar, e eu sei que você trabalha com essa questão da mulher, mas muitas pessoas falam, mas... Né, que a mulher fique calada, por exemplo, né? Paulo falou que a mulher fique calada, muitas vezes eu sei que às vezes é polêmico, mas como é que você vê o papel da mulher hoje, nesse cenário? E nós sabemos que nós estamos vivendo muitas coisas do fim dos tempos, né? A gente falou há poucos dias aqui no nosso canal sobre o fim de todas as coisas. Sim. Os sinais estão aí. Como é que você vê o papel da mulher, sabe? A mulher de Deus no cenário que nós estamos vivendo. Sim. André, eu assim, respeito a posição de cada pessoa, de cada igreja, quem somos nós para julgar, mas assim, eu no meu coração e na nossa igreja, nós não temos nenhuma dúvida desse papel da mulher, dessa contribuição. Agora, o grande problema é quando a gente quebra princípios, né? Porque o princípio que você quebra você.
É né? verdade. Então, se você é uma mulher que está debaixo de submissão, que no caso da gente, que nós que somos casadas, temos a perspectiva clara de que há uma liderança imposta por Aleluia. Deus do homem na casa. E isso para nós é maravilhoso, é segurança para gente. Quem não quer ter um homem de Deus sendo líder da casa? Então, eu acredito que quando você está debaixo desses princípios, há uma bênção e uma legitimidade na sua palavra, lindo. porque você não está ferindo princípios. Você está ali cooperando com o ministério de um líder e debaixo da direção desse líder, que no meu caso é o meu marido, mas o seu pastor, enfim, os princípios que cada um... Esse texto que você citou, de Maria Madalena, é muito fantástico, porque Jesus quebra tudo, né? Jesus, protocolos. Jesus quebra tudo. E daí, no final do Evangelho de João, você pensa assim, Jesus viveu com eles durante 3 anos, com os discípulos, com essas mulheres. Pensa, a gente vive com Jesus no online, né? E a gente já é mega apaixonado por ele, por causa da palavra. Eu larguei tudo agora, por esse Jesus. Pois é, agora imagine o que é você viver com ele no presencial, né? Essa linguagem que a pandemia trouxe para nós. Então, esse povo vivia muito apaixonado por Jesus, né? E de repente, depois desses 3 anos acompanhando esse Jesus, ele morre. Então, eles estavam absolutamente entristecidos, eles ainda não entendiam o que a gente sabe hoje. Mas Jesus escolhe aparecer pela primeira vez a essa mulher. Essa mulher foi liberta de 7 demônios. Jesus poderia escolher aparecer para a mãe dele primeiro. Jesus podia dizer assim, não, eu vou aparecer pela primeira vez para João, que é o discípulo amado, né? Ou para Pedro, que de alguma forma tinha uma proeminência entre eles. Enfim, Jesus decide aparecer depois da ressurreição pela primeira vez para essa mulher. Então, eu amo. É lindo demais. Aí, a palavra de Jesus é muito forte, porque ela estava desesperada, chorando, e o desespero, as lágrimas, não é? Na vida da gente, faz a gente não enxergar as coisas, não é? Quando você está passando por uma luta, quando você está chorando, você não enxerga, você sai do seu lugar de cognição, você não consegue enxergar. Às vezes você faz até bobagem, porque o desespero e as lágrimas não te fazem enxergar. Então ela estava exatamente assim, mas Jesus disse, Maria, sou eu. Olha, vá aos meus irmãos, pare de me tocar. E vá aos meus irmãos e diga que eu ressuscitei, que vou encontrar com eles. Que lindo. Então Jesus, na minha concepção, fez daquela mulher que foi liberta de 7 demônios, ele fez dessa mulher a primeira missionária. Depois da ressurreição, né? A primeira missionária depois da ressurreição é esta mulher com a autorização do grande rei de toda a terra. Vá aos meus irmãos e diga que eu ressuscitei. Então, desculpa... todas as falações, e eu digo isso com muito respeito, mas Jesus nos impulsiona. O que importa, que eu entendo, é que você esteja debaixo de princípios. Como é sua vida? Como é sua casa? As coisas estão em ordem na sua casa? Ou você... Um dia eu me lembro que a gente estava aconselhando uma moça que estava brigando terrivelmente com o esposo dela há muito tempo, porque ela entendia que tinha um ministério. Ela dizia que às vezes 3 da manhã Deus mandava ela ir em Feira de Santana pregar para alguém. E o marido não aceitava aquilo, e a gente tentando ensinar a ela que tem coisas antes disso. O casamento vem antes. O Senhor inaugurou no Éden o casamento antes da igreja. Aleluia. Então, a sua vida precisa estar em ordem. Onde está a sua casa? Como é sua casa? Como você vive sua vida? Há princípios que você precisa obedecer. Então, se sua casa, não estou dizendo casa perfeita porque ninguém tem, mas se sua casa está em ordem, debaixo dessa ordem estabelecida pelo Senhor, dentro do seu casamento, na sua casa com seus filhos estão na igreja, todos eles amam ao Senhor, tá tudo em ordem, não é perfeito, eu sei, mas está em ordem, então agora você tem uma autorização, se o seu marido concorda, não é? Eu acredito nisso. Sim. Se o seu marido te abençoa, porque ele é seu líder, então você agora tem a bênção do Senhor. Assim nós cremos. E eu tenho exercido esse ministério como bispa na igreja, mas meu trabalho, eu coordeno a parte de música na igreja, por causa da minha formação, mas hoje muito menos do que antes. É mais uma supervisão, né? Que agora tem uma galera nova, maravilhosa, que eu aplaudo e quero mais é que eles cresçam mesmo. Eu amo. E muito especialmente com as mulheres, é o que nesse momento eu trabalho mais, né, na nossa igreja. Mas no Instagram eu abro isso para
para atingir outras mulheres. Que E tem sido lindo. maravilhoso, maravilhoso. Eu acompanho. E esse trabalho, né, você acaba aconselhando as mulheres, porque Uhum. nós sabemos, né, que nós estamos num cenário onde a mulher ela é muito tem a questão do empoderamento da Sim. mulher hoje. O empoderamento, assim, e isso me causa um pouco, assim, eu fico um pouquinho assustada, Sim. né? Porque você acabou falando que nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Né? E quando você fala, né, vós mulheres sede submissas, gente, essa palavra é uma palavra que causa muita euforia, assim, no sentido de, porque eu mesmo que vim do meio secular, e às vezes você vai aconselhar uma mulher, né, que às vezes não está na igreja, e nós temos um público, bispa, que às vezes alcança pessoas que nunca foram na igreja, nunca pisaram, mas quando fala, olha, minha irmã, você está casada, existe uma palavra, Efésios capítulo 5, que diz, vós mulheres, sede submissas, está sobre a missão, como você mesmo falou, a missão do teu marido, existe uma missão sob a missão, é uma submissão. E como é que você vê essa questão da submissão da mulher? E muitas mulheres não aceitam, né? E isso é bênção para você. Olha o que ela falou aqui para você. E para mim também, porque eu estou recebendo muito da parte do Senhor na sua vida, sabe? Pela sua experiência, pela sua sabedoria. Você, mulher, pode estar sob a missão do teu marido, porque isso é uma cobertura para você, Sim. uma proteção. Segurança. Com Não é? Mas certeza. existe essa palavra. As mulheres hoje, Andréa, submeta-se ao seu marido. Eu não quero ser submissa a ninguém. Como é que você enxerga isso? Quando vai aconselhar, que você vai aconselhar mulheres, elas resistem um pouco a essas palavras, né? E eu sei que é um cenário de empoderamento que você, às vezes, é mal interpretado. Como é que você enxerga isso? Conta aí para as mulheres. Andréa, é isso também, mesmo, homem. né? O feminismo fez muito mal, Sim. tem feito muito mal, não é? Meu Deus. Porque na capa de que o feminismo traz uma libertação e um apoio às Sim. mulheres, na minha opinião, é mentira. Porque se você disser a uma mulher feminista, que você decidiu ser dona de casa, ela vai dizer que você está contra ela. Então ela não te apoia. Ela não te apoia, né? Ela não deixa você ser livre. Inclusive, se você disser, eu sou feliz sendo mãe, eu sou feliz sendo dona de casa, eu gosto disso. Ela não vai aceitar isso. Então, infelizmente, tem feito muito mal e algumas mulheres acreditam nessa falácia. E preferem acreditar nessa visão do feminismo do que na santa palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Então, confundem a palavra submissão com subserviência. Isso. Acho que a ideia que as pessoas têm é assim, casei, meu cérebro ficou lá no altar, né? Tirei o cérebro, enterrei meu cérebro e agora eu vou ser um capacho. Isso não é muito pelo contrário. Essa amizade entre o marido e a mulher é uma construção, não é fácil, né? Uau. Eu acho que você vive uma vida parecida porque vocês são líderes, né? No meu caso e do bispo também, 2 líderes, então não é simples. Não. Mas é uma construção. É uma construção que cada um precisa ver no que o outro é bom. Tem que ter humildade para você perceber. Renúncia, porque né? se você e seu marido, você sabe que você é melhor, por exemplo, com as finanças, ele deixa você. Se você é uma mulher de confiança, que se submete de maneira amigável e sábia, ele vai saber que você é boa em algumas coisas e vocês vão conviver, cada um liderando uma área. Agora, no momento de impasse, se há uma discordância, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E tudo que está escrito é para o nosso bem, não é? É para o nosso bem. O problema é que as mulheres continuam conversando com a serpente, né? O bate-papo do Éden, que derrubou a gente até hoje, foi Eva batendo papo com a serpente e ouvindo a voz da serpente. Então, toda vez que a gente fica batendo papo com a serpente, a gente vai ouvindo a conversinha de feminista do mundo. Seja feliz, ouça o seu coração. Isso é do diabo. Isso é ouvir a antiga serpente. A gente precisa, como o Salmo de número 1 diz, parar de se aconselhar com os ímpios, né? Os meus companheiros precisam ser aqueles que amam a palavra de Deus. É o mandamento do Senhor. E aí eu paro de bater papo com a serpente e vou ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor, porque eu o honrei, ele vai fazer ordem, colocar em ordem a minha casa. Isso vai durar a vida inteira, né? Eu tô nesse caminho. Ainda tem um bocado de coisa para colocar em ordem, né? Mas eu estou no trilho dele, porque eu entreguei, confiei que aquilo que está escrito é para minha vida.
E eu obedeço e vou, e aí o Senhor vai colocando as coisas em ordem, limpando aqui e ali. Esse processo vai durar a nossa vida inteira, não é, Andréa? Mas a submissão é uma. Eu acho que outro dia eu estava conversando com as meninas e dizendo assim: o problema é que as mulheres, de maneira geral, o mundo tem dado um apoio para que as mulheres liderem. Sim. Né? Os homens não têm apoio, a figura masculina está sendo cada vez mais rechaçada, né? E as mulheres estão sendo estimuladas a guerrear, vai para cima, Domine. seja protagonista e papapá. E aí as mulheres super estimuladas e os homens sofrendo porque a figura masculina saiu de dentro de casa. Então, você não tem uma referência de pai. Então, o que acontece? Os homens cada vez mais para baixo, não têm liderança, não são apoiados e estimulados a viverem a sua masculinidade de maneira saudável. E as mulheres sendo muito estimuladas, não a serem mulheres, mas a serem homens. O papel do homem assumindo como uma mulher. Então, não é diferente, não é um que seja um ruim e outro bom. São diferentes, né? Completamente. Completamente invertidos, né? E aí, o que acontece? A mulher casa com um homem, ela quer um homem que seja líder, entre aspas, ela quer um cara que banque ela. Então, ela quer aquele príncipe. No fundo, ela tem aquele... Né, um príncipe que vem no fundo, mesmo que não diga, todo mundo tem essa figura. Nossa. Mas ela quer um príncipe que haja como plebeu, que ela possa mandar, né? Então, quando você entende que aquele líder, ele é um líder, ele é um rei, e você casou com essa pessoa. Então, se ele é seu líder, ele não vai agir como plebeu, ele vai agir como rei. E aí você se prepare para você ser essa rainha. Né, no sentido figurado, é claro, mas saber que essa rainha precisa honrar a figura. Cooperadora, adjuntora, idônea. Meu Deus, e Deus honra tanto isso. Não é? Porque o casamento é uma instituição que Deus criou primeiro. Quando você está dentro desse projeto de Deus, Deus, eu quero que meu casamento seja conforme está escrito na tua palavra. Eu vou parar de ouvir essas vozes que vem de lá do porão e vou ouvir o que diz a tua palavra. Quando você abraça esse projeto, Deus começa a trazer uma luz para sua casa, prosperar a sua vida, porque agora você abraçou o projeto que é dele, né? E aí o Senhor começa a te abençoar por causa disso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito em famílias restauradas conforme esse padrão de Deus. Gente que parou de ouvir a voz do ímpio, os conselhos dos ímpios. Da serpente que você colocou. O bate-papo parou de bater papo com a serpente para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Aí Deus arruma a sua casa. Aleluia. Eu creio nisso. Que coisa linda, viu? Eu fico muito honrada, né, de ouvir. Porque eu sei que você realmente é o trabalhar de Deus na sua vida, né, na do bispo também, da sua família. Eu vejo o seu filho Rafa, que ele tem um ministério que você falou assim das inversões de valores, mas ele hoje defende esse homem. Sim. Esse homem sofre que é o muito, cabeça. Viu? Sofre um bocado por causa disso. Olha, gente, vocês seguem lá, por favor, também, né? O perfil da minha bispa linda, que vai estar aqui embaixo na descrição, e o de Rafa Neri também, que eu vou colocar aqui. Sim. Porque é um homem que realmente tem valorizado a figura do homem, do cabeça. Assim. Né? É um desmerecimento. Hoje, na mulher, você é empoderada e você... Tudo bem, a gente tem que ter esse equilíbrio. Você é uma mulher que, sim, Deus tem o seu papel. Você tem o seu papel, mulher de Deus. Você tem buscado a face do Senhor. Como nós temos ouvido aqui. Olha que lindo. Olha que, na verdade, que experiência em falar, né? Quando você realmente respeita o que Deus, o plano inicial de Deus, há uma bênção tão especial na sua família. E eu, às vezes, eu tenho 7 anos em casa, basicamente cuidando da minha casa. Eu sou fisioterapeuta, mas hoje estou muito mais dona de casa e cuidando dos meus filhos. E, às vezes, eu escuto isso. Poxa, você... porque minhas colegas todas estudando, e muito bem, né, reconhecidas na fisioterapia, mas... Houve realmente assim em comum acordo. Nós entramos, vamos cuidar mais dos meninos, né? Vamos ver o que é mais importante. O que é mais importante. E eu realmente acho, é uma renúncia, não é fácil. Sim, não é. Não é fácil, não né? E eu sei que talvez você, mulher que está aí hoje, e dentro de casa, e cuidando do seu esposo, dos seus filhos, talvez você esteja falando, André, você nem sabe, a Bispa Niara também nem sabe
quanto eu tenho sofrido, eu não tenho sido reconhecida. Mas olha, mulher, Deus diz que Ele te reconhece. Ele é um Deus Pai. Amém? Ele é um Deus Pai. Eu senti vontade, assim, do Espírito Santo de falar essa palavra. Que eu tenho realmente aconselhado algumas mulheres e tem sido, sabe, difícil. Andréa, não há reconhecimento. Andréa, eu estou me sentindo tão abatida porque eu faço tanto e a família às vezes não reconhece. Mulher de Deus. A gente ouviu aqui, falando aqui, que Deus reconhece, sabe? O seu valor vem do Pai, você é filha amada, não é? Sim. E assim, eu vejo o Rafa, nesse sentido, ele valorizando ali, né, o seu filho, o papel do homem, né? E esse papel do homem, como é relevante a gente ver, porque... Meu Deus, a crise mundial é essa, falta de homens. O que você acha? A falta de homens homens hoje de Deus, cultura... né? Homens que levem a sério o seu valor, o papel de homens, de líderes. Como é que você vê essa questão da liderança, né? No caso do bispo na sua casa, como é relevante ver hoje, né, netos, filhos, todos ali. Não é família perfeita. Não é, nunca vai ser. Mas é uma família estruturada. Nós vimos, sim, graças vocês a Deus. Exalam isso, né, na presença de Deus e vemos os frutos. E como é que você vê essa questão? Porque o homem tem essa figura que é o pai, né? É a figura paterna, é a figura do Deus Pai. Né? Muitas vezes a gente precisa dessa, muitas vezes não, sempre precisamos da referência do Deus Pai. Como é que você enxerga? André, você estava falando, deixa eu só voltar um pouquinho para me lembrar de algo que pode ser que faça bem a alguém. Eu sou emotiva, viu? Então eu sou chorona. Eu também, então a gente se juntou. E aí quando a gente vai comentar as coisas da vida, a gente vai lembrando, né? Quando os meus filhos estavam muito pequenos, a gente precisava financeiramente que eu trabalhasse. Então, durante um pequeno espaço de tempo, eu tive que trabalhar por conta disso, mas depois chegou um momento que ficou muito difícil. Eu tinha 3 filhos. Uau! E a gente tinha uma igreja. E Miguel entendia que ele não podia levar uma igreja sem eu estar com ele, porque o cuidado com as mulheres era ele que ia ter. Então, como é que fazia tudo isso e eu deixava meus filhos? Então, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu estava fazendo uma segunda faculdade e era a faculdade que eu mais amava de todas. Música? Depois veio a de música, mas eu querendo alargar as fronteiras com aquele sonho de ganhar mais dinheiro, de crescer, sempre tive esse coração. E claramente o Senhor me mandou parar tudo. Andréa, hoje, nessa idade, é fácil a gente falar. Mas na época eu fui criticada por todo mundo. Como assim? Você não é uma mulher para ficar dentro de casa? Como assim você? Mas eu tinha uma convicção. O que eu pensava era assim, Andréa, se um dia meus filhos forem doutores com muitas graduações e eles deixarem o Senhor, então eu serei fracassada. Que adianta? Se meus filhos forem riquíssimos e tiverem mansões, mas eles não amarem a Deus acima de todas as coisas, então eu serei uma mulher fracassada. Eu tinha muita consciência disso, Andréa. Então eu fiz igual como você fez. Então, hoje, os 3 estão casados e eu posso estar aqui com você na sexta-feira de tarde, com o cabelo... Nossa, tá me fazendo chorar, viu, gente? Não é? Aí a gente vê assim, a bispa tá ali, o cabelinho escovado, sexta-feira de tarde. Como assim? Por quê? Porque hoje meus filhos estão os 3 casados e pela graça de Deus, os 3 casados os 2 com mulheres lindas de Deus, todos são líderes na igreja, todos. Rafa é pastor, Jéssica é pastora, Daniel é líder de um dos ministérios, Catarina, a esposa dele, é líder de outro ministério, Gabi Tales vão ser ordenados ao ministério no dia 12 de dezembro. Então, para mim, André, não temos muito dinheiro, não tenho muita coisa, não tenho fazendas, não tenho muitos bens, praticamente nada. Mas valeu a pena o tempo que eu fiz isso. E agora, ainda tenho um pouco de força e eu posso ajudar meu marido muito mais, como eu nunca pude. Então, vai valer a pena todo o choro, vai valer a pena toda a renúncia. A renúncia é o preço que a gente paga, mas quando Deus devolve a você, Ele devolve multiplicadas vezes, porque Deus não fica devendo a ninguém. Ele não fica devendo a ninguém. Então, esse foi um momento muito difícil da minha vida e eu fiz isso com o apoio do meu marido.
Graças a Deus, a gente sempre foi muito companheiro. Um parceiro do outro, Muito né? parceiro, muito vocês mesmo. são. Nós somos. Eu tô Vocês aqui, mas transbordam isso. ele me deu a maior força. Oh, que E lindo. sempre que eu estou, né? Quando eu sair daqui, vou para outro evento ministrar também. Mas hoje eu posso fazer isso, porque meus filhos estão casados, né? Meu marido, então. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E se a gente tenta fazer as coisas fora de hora, a gente não tem legitimidade. Pode até fazer sucesso, mas não tem legitimidade. Tem autoridade Não é? para falar isso, né? Então, é você obedecer a princípios. Eu acredito nisso. E aí, no tempo certo, Deus fará todas as coisas. Eita, que emoção, gente, porque essa é a minha história. A gente decidiu, né? E eu sou muito feliz, né? Claro que eu estava vindo com a bispa aqui, eu falando, bispa, eu acabei atrasando, porque fui atender uma bebezinha, é a minha profissão, eu amo, é a filha da minha amiga, e eu amo a fisioterapia, mas hoje aprove a Deus que eu estivesse mais assim em casa, né? Mas sempre exercendo, porém, já estão grandinhos, daqui a pouco, né? Porque já não são mais crianças, né? Sim, os dois. Sim, então, sim. Eu estava pensando aqui, você, mulher de Deus, você que tem chorado aí, olha, eu me emocionei aqui em ver, tá vendo como Deus, às vezes a gente vai entrevistar e o Senhor Jesus falando comigo aqui, que vale a pena os frutos, você precisa regar, você precisa semear na sua casa, você precisa acreditar. Nós lemos aqui que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Inabaláveis. São firmes, inabaláveis, sabe? Talvez existam muitas pessoas, sabe, Bispa, que estejam hoje nos olhando, nos assistindo, estejam confiando na sua conta bancária. Você ouviu aqui? Eu não confio não, Andréa. Olha, eu posso não ter muita coisa, mas eu tenho tudo porque eu tenho a Deus. Você está confiando em quê? Na sua conta bancária, no seu conhecimento, no seu intelecto, mulher de Deus. Você é chamada para ser cooperadora. Você é chamada para ser coadjuvante, cooperadora, auxiliadora idônea que olha nos olhos do seu esposo, mas não inverta esse papel. Olha, eu estou muito emocionada toda hora aqui ministrando, mas assim, eu vejo o seu trabalho, né, como aconselhamento com tantas mulheres, eu fico assim babando, Senhor, que lindo, porque a gente sabe que essa autoridade é conferida pelo Espírito Santo, né? Uma mulher de Deus que abriu mão. A gente olha a mulher de Deus hoje, não imagina a história de vida, a renúncia, o joelho, o choro, o jejum, né, Andréa? Olha quanta coisa eu paguei, o preço, vendo a sua vida hoje, os meninos criados, seus netinhos agora, né? Igor vai botar aqui outra vez que a gente estava vendo. Eu não sei se tem os outros netos, eu acho mas... que eu mandei, sim. Aqui mandou, é só a mas Lilica, né? Ah, Lilica. Mas tem os outros também, os filhos do Rafa também. Rafa tem 3. Acho que eu mandei foto. Mandou. Eu não sei Rafa. Se Igor vai conseguir nesse E o momento. bebezinho, que é o de minha filhinha lindo. caçula, teve um bebê agora que tem 1 mês. Fez 1 mês ontem. Que lindo. É o Miguel, colocou o nome do avô. Eita, que homenagem pro vovô. Gabriela e Thales, que são nossos... Agora estão trabalhando... Estavam em Aracaju, porque Thales passou no concurso público em Aracaju. Sim, ficaram Aracaju. lá 6 anos. 7 anos, né? Ficaram lá. Trabalhando numa grande igreja lá, foram apoiados pelos pastores lá, que inclusive estão vindo para a ordenação deles, que nós os amamos. Agora em dezembro? Dia 12 de dezembro, a ordenação deles. Deus abençoe você. E aí eles agora estão com a gente, porque o Ministério de Rafa cresceu e a gente não está podendo contar tanto com ele como antes. Gabi Thales, além da equipe de pastores, que a gente tem outros pastores maravilhosos. Nossa igreja, graças a Deus, tem muita gente boa. Muita gente boa de talento, Nossa, né? muita gente boa, sim. Graças a Deus. Não só a família, muitos outros. Muitos outros. E aí, quando eu vejo esses trabalhos também com as mulheres, e como é que você lida com as mulheres? O que você passa para essas mulheres? Sim. Essa experiência, essa doçura, que para mim assim, é muito inspiradora. Sua doçura, sua experiência, sua firmeza ao mesmo tempo. O que você tem colhido aí? Já plantado e colhido já com essas mulheres? E quais são os planos para o futuro? Como é que é no Ministério da Senhora? Andréa, eu estou muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada pelo trabalho das mulheres, mas interessante que a idade tem alguns percalços, assim, não é simples. Aí o Miguel, tá vendo? Miguelzinho. O Miguelzinho fez 1 mês ontem. É lindo. Ele é lindo, o xará do vovô aí. Filho da minha filha Gabi e do Thales. Sim, Gabi, um abraço. Então,
A idade tem algumas coisas difíceis, né? Você começa a ver que sua pele não é mais a mesma, sua voz não é mais a mesma, você não tem mais a força, lógico. Não é simples. Sim. Quem quiser dizer que é, não é. Não é. Mas a idade traz algumas coisas boas. Uma delas é uma consciência de missão, que é algo muito interessante. E isso tem acontecido comigo de maneira tão forte como nunca foi. E eu hoje, eu entendo hoje que Deus... O texto de Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem zelosas do Puxou de da casa, minha mente. amarem seus próximos maridos e filhos, né? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa palavra hoje, ela é minha própria pele, né? E eu tô de um jeito que eu vou no mercado e às vezes tem uma mulher ali e eu penso assim, meu Deus, talvez essa mulher esteja vivendo dilemas que eu já vivi, eu posso ajudá-la. E me aproximo, mesmo que seja alguém que eu nunca verei na vida, né? Outro dia foi tão engraçado que eu estava na academia do prédio, a gente malha embaixo no prédio, tem uma pessoa que vem e a gente malha nós dois, eu e o Miguel, a gente desce. E aí o prédio tinha chamado uma empresa que tinha assim 4 ou 5 mulheres e elas estavam fazendo a limpeza fora. André, eu não conseguia malhar porque o treino já não cabia o tempo, porque eu estava vendo aquelas mulheres e eu dizia assim, meu Deus, eu preciso de um tempo para abraçá-las, quem sabe alguma coisa eu posso transmitir para ela, nem que seja em 5 minutos. E consegui, né? Depois eu fui lá e abracei elas. Enfim, essa consciência de missão é muito legal. Eu acho que a idade ajuda isso também, a maturidade. Porque você começa a sua vida estreita de alguns, né? Diminui algumas coisas, mas outras você alarga sua vista, você começa a se conhece mais as suas habilidades, para às vezes de martelar em coisas que você às vezes perde tempo. Enfim, a idade tem algumas vantagens, eu acho que uma delas é essa consciência de missão, que é algo muito importante para mim. Hoje eu tomo conta dessas mulheres, muito tem a ver com a Família da Graça, mas a rede social de alguma forma ampliou, né? Pra você ter uma ideia, essa semana eu vou para Minas Gerais ministrar num congresso de mulheres, de uma mulher que eu não conheço, que eu conheci no Instagram, né? Você também, né? A gente não se conhece, a gente não se conhece no presencial. E eu já fui para outros lugares, outros estados. Eu sempre assim, né? Vou fazer agora uma live com uma mulher de fora também. Ontem, uma da Inglaterra, uma pastora que mora numa cidade da Inglaterra, querendo saber minha agenda e tal. Eu vou fazer uma live com ela, com a agenda. Então, essa coisa da internet tem um lado ruim. Sim. Porque se a pessoa não tiver controle, ela toma seu tempo, né? Diz que é a tal da infernet, né? Meu Deus! Mas se você tem propósito e uma vida organizada, você vai usar, você não será usado por ela, você vai usá-la. E aí a gente começa a ter amigos e conhecer pessoas maravilhosas, né? Então, é muito bom isso. Então, além do trabalho com as mulheres da igreja, eu agora, por conta disso, tenho uma jornada de mulheres que a gente tem feito. Legado, e tem sido maravilhoso, né? Que a gente está crendo que vai se tornar o meu primeiro livro aí. Agora há pouco estava conversando com uma pessoa que está responsável por isso. Enfim, estou com esses sonhos aí, um monte de sonhos que eu acho que se eu disser para você, você vai achar que eu sou bem... Não, eu vou achar... Mas enfim, estão todos nas mãos do Senhor, aquilo que Ele quiser. Mas hoje, basicamente, esse é o trabalho que eu faço com mulheres. Nessa jornada de mulheres se chama SIS, o meu ministério, que é Sisters, né? A abreviatura de Sisters. Esse é o trabalho que eu tenho feito nessa jornada. Amanhã mesmo a gente tem reunião, às 19 horas, às 17 horas, amanhã é dia 19, aos sábados. E aí é isso que eu tenho feito com elas, né? A gente está sugando aí essas mulheres da Bíblia, tentando extrair sabedoria, né? Para lidar com as situações do nosso dia a dia, aprendendo com as mulheres bíblicas. Porque queremos ser mulheres bíblicas, né? Queremos agora, em 2024 sermos mulheres bíblicas. Amém. E assim, você falou que agora estudou a figura de Ruth, né? Esse mês de outubro é Ruth. Superação. E tem uma figura, eu queria ficar por horas e horas, mas a gente daqui a pouco já vai encerrar, infelizmente, por causa do horário. Mas tem uma figura, tem uma palavra, olha, Andréa, essa aqui é a palavra que me define, a mulher da Bíblia, que define você, assim, a sua força, essa sua firmeza, esse seu amor pelo Senhor. Tem alguma mulher da Bíblia que você fala, olha, essa mulher sou eu, André? Olha, eu tenho muitas fases, né? Esse ano quem abriu a jornada foi Débora.
Débora é uma mulher com uma tocha na mão, né? Eu dizia isso para as mulheres. Talvez o casamento de sua parentela inteira não deu certo, mas na sua casa vai dar certo porque você é uma mulher com a tocha na mão. Uau. E então Débora foi muito, me apaixonei por ela. Eu sou muito apaixonada por Abigail. Abigail é a mulher, assim, uma das mulheres mais incríveis. Se você digitar no Google qual foi a mulher mais sábia da Bíblia, não tem essa resposta. Sim. Mas a primeira que vai aparecer é Abigail. Pense que legado lindo essa mulher. Agora, talvez. Então, depende da fase, né? Ruth é minha mulher de hoje, é o que eu vou ministrar hoje e amanhã. Sim, eita, No tá culto de fresco hoje, no aí. culto de amanhã, ela fala sobre superação. Ela fala sobre trocar a dor pela sabedoria, fazer esse movimento. Então, Ruth é que está sentada comigo aqui hoje. Mas talvez se você me perguntar de qual mulher eu gosto muito, eu sou muito apaixonada por Maria de Betânia. Maria de Betânia era uma adoradora, né? Maria de Betânia entendeu a boa parte, né? E Jesus se tornou advogado dela. Antes de se tornar advogado da gente. Porque 1 de João diz assim, né? 1 de João, capítulo 2, João diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Então, depois da ressurreição, Jesus se tornou nosso advogado de todos nós. Mas antes de ser nosso advogado, ele foi advogado de Maria de Betânia. Lembram que Marta entrou? Senhor, dá uma bronca nessa moça, ela não está me ajudando, como assim? Fale com ela, você não se importa? Então ela estava dando uma bronca em Jesus, para Jesus dar uma bronca, porque era o homem, né? Na irmã, Jesus disse: Marta, você está preocupada com muita coisa, mas deixa eu te dizer, só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Aí Jesus se torna advogado e diz: essa não lhe será tirada. Então, toda vez que você escolhe o reino, esse é o nosso troféu, viu, Andréia? Que o mundo talvez não entenda não para você. Não espere, ninguém espere reconhecimento do mundo. Se você tem o reconhecimento do mundo, não é esse de Deus. Você honra as pessoas e serve ao outro por aquilo que você escolheu ser. E o seu troféu é o Senhor dizer: essa boa parte não lhe será tirada. Ele é o Deus que está vindo com a recompensa em suas mãos para oferecer a todos aqueles que forem fiéis. E nós queremos estar nessa fila, Aleluia! Né? Daqueles que suas vestes continuaram brancas, porque amam o Senhor mais do que a sua própria vida. É isso que queremos para sempre, em breve. Muito breve. Minha amiga, que emoção! Gente, glória a Deus. Que é isso aqui? Glória a Deus. Presença, estou sentindo uma presença, um peso de glória Deus, aqui, glória porque nós estamos no estúdio, mas a presença do Senhor é tão real, tão palpável, porque isso não é só um bate-papo. Porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, lá em Mateus 7, se 2 ou mais de vocês estiverem, né? 2 ou mais estiverem falando coisas a meu respeito, né? Concordando, eu estarei no meio de vocês. Então, o Senhor Jesus está aqui mesmo. Assim, glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor, porque quando a gente fala das coisas dele, concernentes ao reino, concernentes a ele, quem é a pessoa, eu só sei falar dele. Bispa, desde que eu me converti, eu só sei falar de Jesus, flui. É natural de mim. Onde eu chego, você falou: André, eu estava no mercado, ali estava vendo a mulher, né, ali na academia, e eu também sou assim, onde eu chego, flui. Por isso que eu não consegui ficar muito assim, quando eu me converti, eu saí do meio artístico, né, muitas pessoas já conhecem meu testemunho, mas eu não consegui ter comunhão, porque não cria no mesmo Deus que eu creio. Então eu queria falar, eu queria exalar isso, e eu consigo ver isso na sua vida, sabe? Glória a Deus. Esse peso de glória é porque nós sabemos que você exala o aroma, exala o bom perfume, André, e a sua família é assim também. Glória sabe? a Deus. A gente já vai encerrar, mas o coração já fica já. Olha, se você quiser um segundo momento com minha querida Bispa Niara, Nery, então se você quiser, escreve aí para mim, você que está vendo aí nosso podcast, a gente está catalogando todo mundo assim, olha que todo mundo fala: André, por favor, momento 2, momento segunda parte, interaja comigo, porque nós vamos fazer, estamos aqui catalogando, e aí no final dessa temporada do Olhando Podcast, a gente vai chamar todo mundo que o Senhor Jesus já sinalizou.
E aí vai ser um segundo momento a gente falar outras coisas, Oba. outros, né? Outras coisas, Outros assuntos. assuntos que eu sei que realmente você exala essa sabedoria que vem do alto, né? A palavra do Senhor diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente, não lança no nosso rosto. Mulher sábia de Deus, que você hoje possa reter essa sabedoria, porque eu já retive a minha parte aqui. Mas, bispa, eu só posso, assim, agradecer mesmo pela sua generosidade, pela sua humildade, sabe? Doçura. E também por você ter compartilhado um pouco da sua vida, do seu chamado, né? E eu queria que você deixasse já um último, assim, já alguma mensagem, né, para essas famílias que estão hoje aqui diante dessa tela, que às vezes estão quebradas, né, que às vezes você olha assim e fala, Andréa, mas ela tem uma vida assim, mas será que eu vou conseguir? Deixa essa mensagem para essa mulher, para esse homem de Deus hoje, para depois a gente encerrar. Sim. A palavra que está no meu coração desde domingo, queimando, é sobre a figura de João Batista, Andréa. João Batista ele é uma figura, né? Porque Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele é o maior, né? Apesar de que depois ele disse que o menor no reino é maior do que ele. Os enigmas poderosos de Jesus. Mas é João Batista exercendo aquele ministério fortíssimo. Um dia perguntaram a ele, você é o Messias? Você é o que nós estávamos esperando? E ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então, tudo se torna mais leve quando você entende que não é você que faz a obra. Você é João Batista. Você prepara o caminho para Jesus entrar. É assim que você faz com seus filhos. Não é você que transforma. Você não tem como transformar a vida de parente, de amigo, de filho, nem de filho que sai do seu ventre. Você não tem o poder. Eu e você somos impotentes perante o outro, não temos poder algum, mas o Senhor tem todo o poder. Então, qual é o meu trabalho? Nós temos o trabalho de João Batista. Nós vamos preparar o caminho para Jesus entrar. Amém? Aí toda vez que você fala de Jesus, como você está fazendo aqui no podcast, toda vez que você cuida de seu filho, toda vez que você prepara o caminho, é para Jesus entrar, porque é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que entra, não é isso? Então, quando a gente tem essa consciência de que não é a gente que faz, não é a gente que transforma casamento, a gente não tem poder de mudar marido, não tem poder de mudar esposa, não tem poder de mudar filho, não tem poder de mudar ninguém. Enquanto a gente fica carregando essas pessoas achando que a gente é que vai mudar, vive uma vida completamente infeliz, atormentada, porque a gente não tem poder algum, somos impotentes. Mas quando você entende que você é como João Batista, você diz, Senhor, eu vou preparar o caminho, e o Senhor vai entrar. E o Senhor vai curar, transformar, fazer o que Ele quiser, amém? Então, minha palavra para quem está nos escutando hoje, se é uma mãe que está orando por um filho perdido, se você está orando por um filho que está nas drogas, talvez você esteja com sua filha num casamento difícil, enfim, uma situação financeira, seja o que for, deixa eu te dizer, eu e você não temos poder algum, mas conhecemos aquele que tem todo o poder, que é o nosso Deus. Então você vai fazer como João Batista, você vai preparar o caminho e fazer a sua parte, aquilo que você pode, para Jesus entrar e transformar. Então entregue a Ele sua casa, entregue a Ele seu filho, entregue a Ele suas demandas, entregue. Pare de viver a vida do outro, pare de carregar o outro nos ombros, que isso vai cansar você e adoecer a sua alma. Prepare o caminho, porque Jesus entrando, Ele transforma todas as coisas. Confie no Senhor, de todo o teu coração, e Ele vai fazer tudo, como diz Paulo em Efésios 3:20, né? Ele vai fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Senhor. Receba essa palavra com humildade e amor, em nome de Jesus. Ai, que lindo! É muita emoção, gente, é muita emoção. Aqui, Andréa, você é linda, você é uma preciosa. Você falou que você chorou, né? Eu sou muito chorona, porque eu sei de onde eu vim, né? Onde o Senhor me pensou, me içou de lá. Então, eu falo, Senhor, quanta gratidão conhecer pessoas também que amam o Senhor acima de tudo, é muita gratidão que eu tenho. Eu queria fazer uma oração, sabe? Sim, vamos orar por essas pessoas, sabe? Que eu sei que muitas vezes estão aqui, né, diante dessa tela, estão passando por tantas aflições, como você mesmo, né, deu esse conselho
para esse pai, essa mãe, muitas vezes que está com esse filho. E André, eu não tenho esperança. Muitas vezes aquele marido que bateu a porta da casa. E eu quero orar, assim, sentindo no meu coração para a gente orar. Sim, Andréia. Vamos entrar assim em concordância, amém, porque a oração de concordância é tão poderosa, meu irmão. Jesus disse. Não é? Então a gente vai orar por você nesse momento. Amém. Eu e a Bispa Niara, que nós vamos orar, meu irmão. E hoje, se você sentir no seu coração, esse canal tem sido um canal também de salvação. Esse canal é um canal de salvação porque eu fui salva por essa palavra. A Bispa Niara foi salva um dia, ela teve sua experiência, e você não é diferente, você que está de trás dessa tela, eu sei que existe uma distância, mas não existe distância para o Espírito Santo de Deus. Entregue a sua vida hoje, meu irmão. Amém? O Senhor está voltando, Ele está voltando. Amém? Para buscar a sua noiva. Vamos orar então. Abaixe sua cabeça se você sentir no seu coração e na sua casa. Pode se ajoelhar se você sentir. Não contenha diante do Senhor, seja honesto. Vamos orar então pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, tão assim maravilhadas, Pai. Tão maravilhadas porque o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais. Muito acima do que possamos pedir, ou até mesmo pensar, Pai, como o Senhor é poderoso, o Senhor muda histórias, o Senhor constrói casamentos, o Senhor restaura vidas, o Senhor dá alegria àquele que não tem nenhuma alegria, como diz lá também. A palavra do Senhor diz que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Ah, Senhor, nós oramos agora entregando estas vidas, Pai, que estão diante do Senhor, Pai. Senhor, essa pessoa, esse pai de família, essa mãe de família que está em frente a essa tela, Senhor. Para o Senhor não existe distância, não existe, o Senhor toca agora, isso é poderoso, Pai, para restaurar este casamento que está agora destruído, Senhor. Este homem que saiu de casa, Senhor, Deus, que bateu aquela porta e não voltou mais, Senhor, restaura este casamento, traz de volta, quebra todo jugo. Amém. Nós oramos por este filho que às vezes está afastado do Senhor, Pai, que disse que não iria mais na casa do Senhor. Nós oramos agora que o Senhor possa trazer este filho de volta para o lar, de volta para a casa do Pai Celestial. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos também, Senhor, aqui em unidade, esta vida que está entregando agora, se entregando diante do Senhor, diante da cruz, Pai. Faz dela uma nova criatura, Senhor. Transforma esta vida agora. Senhor, liberta o cativo, Senhor. Cura, Pai, aquele que está oprimido e abatido. Amém. Em nome de Jesus, que esta paz, a paz que excede todo o entendimento, entre nesta casa, invada esta família, restaura este lar, Senhor. Ah, Senhor, nós agradecemos, Pai. Faz dela uma nova criatura, como oramos aqui. Perdoa os seus pecados, que ele possa ou ela possa ser filho de Deus agora, Senhor. Assim como nós somos, todos nós somos filhos do Senhor, porque nós entregamos a nossa vida um dia nas tuas mãos. A ti, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Seja exaltado neste momento, neste lugar, Senhor. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, amém, amém e amém. Amém. Dizemos amém em nome de Jesus. Amiga. Que maravilha. Vamos encerrar mais assim, já com o coração tão grato, sabe? Eu só quero te agradecer mesmo. Também foi te muita agradeço, emoção para mim mesmo. minha querida. Já te conhecia, assim, né, de longe, né, das redes sociais, mas o seu ministério, do seu esposo, né, o bispo também. Muito obrigada, bispo, porque eu sei que você cedeu a sua esposa, né, Miguel Ângelo. Então, assim, muito obrigada por sua doçura de esposa. E eu te agradeço mesmo, é gratidão. A palavra é essa, a casa é sua. Quando quiser voltar, não é? Esteja muito, muito à vontade aqui, porque obrigada, minha querida, muito obrigada. Oh, meu amor. Gente, vamos encerrar então. Se você ficou até o final ou me deu uma oportunidade, deixa eu curtir o like aí, porque eu sei que se você chegou até o final desse vídeo, deixa esse joinha, porque é impulsionado para frente. Esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Amém. Com esta palavra de esperança da Bispa Niara e também transformar as famílias. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre aqui olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fica na paz, na graça e no amor do Salvador Jesus. Até o próximo Olhando Podcast. Deus abençoe a sua família.